Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Boa noite para quem está aqui ao vivo, como sempre. Eu sempre agradeço, é muito importante estar ao vivo. E a gente está começando agora o curso de fotobiomodulação músculo-esquelética e transcraniana. Queria agradecer muito a todos que se inscreveram no curso. E esse curso ele é muito importante porque a gente está trazendo a nossa segunda formatação. E a gente está trazendo material super atualizado. Estamos trazendo alguns protocolos para você ter como base também e assim, como todo conteúdo e toda a grandeza que o recurso ele pode promover para a prática clínica. Sejam muito bem-vindos outros profissionais que não são fonoaudiólogos e fonoaudiólogos. A gente começou com um curso especificamente para profissionais fonoaudiólogos e com o passar do tempo, com o passar do conhecimento das pessoas que foram utilizando o recurso, outros profissionais da saúde queriam muito utilizar o curso. Então, a gente vai ter um módulo só para fonoaudiólogos, mas a gente também vai ter um módulo para outros profissionais que podem intervir. Lembrando que não esse recurso não é um recurso exclusivo de uma área específica da saúde, mas que a gente tenha o conhecimento sim e que seja adequado às normas da sua profissão. E a gente vai ver isso também. As normas que são tanto resolução, quando você tem uma resolução específica, ou se você não tem resolução, o que o seu conselho pode estar ali direcionando ao uso. Então, sejam muito bem-vindos ao curso e eu espero muito que vocês tenham grandes resultados. A primeira turma de transcraniana, que especificamente o nome era transcraniana, a gente tem resultados incríveis de profissionais que já trabalham na área, que trabalham com a neuroreabilitação, que trazem grandes respostas. Eu, como profissional, também tenho grandes respostas até hoje. Então, cada vez mais a minha demanda aumenta. Para falar a verdade, hoje a minha demanda específica ela é com o uso da neurofotobiomodulação. Então, a fotobiomodulação, quando a gente entrelaça falando sobre transcraniana, ela fica muito limitada, porque a gente tem vias extrínsecas também que fazem uma irradiação de um efeito remoto para a área do cérebro. Então, a gente já conversou muito sobre isso, inclusive a Poliana está aqui, foi uma das precursoras também desse nome, que inclusive está aqui com a gente como na segunda turma, foi da primeira, que a gente resolveu chegar num denominador comum sobre qual seria a melhor nomenclatura. Então, a gente tem a neurofotobiomodulação, claro, e outras vertentes e outras ramificações. Mas é bom entender que esse recurso da neurofotobiomodulação ele vai ser adjacente a uma intervenção músculo-esquelética. Essa intervenção músculo-esquelética, a gente vai entender o processo e a fisiologia desse recurso, onde você, profissional da área da saúde, você vai adaptar a sua área. A gente não tem como fazer um plano terapêutico formatado com a fotobiomodulação músculo-esquelética para a sua área. Então, depende muito do contexto que você vai trabalhar. Diferente da fonoaudiologia, já que eu sou fonoaudiólogo e posso trabalhar na intervenção músculo-esquelética nas áreas que se remetem apenas à fonoaudiologia, a gente vai sim ver de fato como a gente utiliza a fotobiomodulação músculo-esquelética e as intervenções específicas na motricidade orofacial, na disfagia, na reabilitação vestibular e também com um foco na linguagem. Então, vamos que vamos, temos muita coisa para ver e a gente vai já começar a visualizar o material. Gente, para quem já faz o curso com a gente, vou falar um pouquinho, tá? Bem rápido, para a gente iniciar o nosso conteúdo. Então, nós somos a FANAAP. A FANAAP é formada por mim e pelo Lucas. A gente começou numa outra instituição, fazendo cursos EAD de eletroestimulação, e a cada curso que a gente promove, ele é especializado em recursos tecnológicos. Lembrando que a gente só traz os recursos tecnológicos na área e na nossa prática quando realmente a gente tem vivência prática, vivência clínica e respostas sobre o que a gente está trabalhando. E o nosso curso, como eu já falei, é a formação em fotobiomodulação músculo-esquelética e neurofotobiomodulação, o laser tecidual e transcraniano. Eu sou especialista em acupuntura, em gerontologia e transtorno do espectro do autismo. Ambos eu fiz no Einstein, um puxou o outro pela neuromodulação. Então, quando eu comecei a trabalhar com gerontologia, eu comecei muito a trabalhar com doenças neurodegenerativas. O meu impacto maior era poder proporcionar
não regresso, mas que eu não fizesse esses sinais e sintomas desses pacientes idosos que têm essa doença neurodegenerativa como Alzheimer e Parkinson, eu conseguisse estabilizar os sinais e sintomas. Já fazia um trabalho de prevenção para disfagia, na linguagem, na questão sensorial. Quando comecei a utilizar a neuromodulação com a fotobiomodulação, eu comecei a ter mais resultados do que outro recurso da neuromodulação, onde eu já trabalhava. E isso me puxou para uma área que eu nunca esperei que fosse me chamar, que foi para o TEA. Eu nunca imaginei que na minha vida eu pudesse trabalhar com neurodesenvolvimento. Por que eu fui para o neurodesenvolvimento? Porque tudo que eu tenho de doença neurodegenerativa relacionado à capacidade neuronal, à capacidade do neurônio trabalhar, seja ele na sua função executiva, seja ele no hipocampal, memória, na programação de motricidade fina da fala e principalmente comportamental, ele se bate muito, eles batem muito de frente também com o neurodesenvolvimento. E aí eu comecei a trabalhar e desenvolver um projeto chamado TEA Noite. O TEA Noite é um trabalho que eu faço aqui na minha região, onde eu faço a neurofotobiomodulação em pacientes com TEA durante o sono. E eles têm grandes respostas também. E a gente tem um curso, inclusive, específico de TEA usando a neurofotobiomodulação. Atualmente, eu sou fonoaudiólogo do grupo Cíntia Charoni, que é um complexo de clínicas e também de hospital, que é referência no tratamento do envelhecimento saudável. Sou coordenador da especialidade de fonoaudiologia, do gerenciamento do envelhecimento com protocolos específicos. Esses protocolos específicos que a gente trabalha são protocolos onde todas as outras especialidades trabalham em conjunto, mas a gente tem protocolos Nova Lembranças, que é um protocolo de diversas especialidades trabalham com Alzheimer, com doença de Alzheimer e outras demências, tá? Trabalho no Centro de Diagnósticos e Exames, onde eu faço um dia inteiro de ultrassonografia cinesiológica da fonoaudiologia. Para quem não conhece, a ultrassonografia cinesiológica vale muito a pena, principalmente para quem trabalha com deglutição, porque a gente tem como ter um exame muito funcional da deglutição sem o perigo de uma irradiação, e a gente consegue trabalhar com vários tipos de alimento sem necessidade de apenas único e exclusivo. Fora que a gente não tem contraindicações e é muito bem formatado esse exame de maneira funcional. Inclusive, ele também vale muito para a gente fazer diagnósticos fonoaudiológicos, tá? Em relação às fases da deglutição, assim como também na voz e na motricidade orofacial. Sou proprietário da clínica Charoni Fono, que faz o atendimento home care e também o atendimento hospitalar. E aqui eu ministro o curso na FANAAP e também no Instituto Renovar em Goiânia. Sou membro da WALT, inclusive todo mundo aqui, eu já peço logo para que entre no site da WALT, que é a World Association for Biomodulation Therapy. É muito importante, é muito fácil se associar, tá? Não é exclusividade ser membro. Se você trabalha com laser, é bom você entrar no site, se associar. O valor não é um valor caro, tá? Não é um valor muito acessível, mas você vai ter disponível para você diversos artigos científicos, tudo atualizado, chega no seu e-mail, e também sobre dosagem. Eles têm os parâmetros de dosagem que são direcionados. A gente ainda não tem na UALT direção de dosagem específico e estudos direcionados exclusivamente para neurofotobiomodulação, mas já tem publicações ali no site. Sou membro da World Sleep Society, porque eu trabalho muito com o sono. Não trabalho só o sono na motricidade orofacial, mas também o sono na questão do hipocampo, na questão da aprendizagem, na questão da formatação do neuronal durante o sono, nosso empacotamento, e a gente vai falar muito disso também. E da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a especialidade onde eu iniciei todo esse trabalho. E vamos que vamos, gente! Bom, o nosso módulo 1 é um módulo muito importante, que a gente vai falar sobre os fundamentos da fotobiomodulação. Então, a gente vai falar sobre biofísica, a teoria da absorção, as interações, ação da mitocôndria, entender o efeito da fotobiomodulação no neurônio, as unidades de metria e dosimetria sem achismo, tudo baseado em evidência científica. Aqui é um ponto importante, tá? A gente vai ver a resolução e legislação pertinente. Ou seja, pessoal, eu estou trazendo dessa vez, para quem já assistiu o nosso primeiro curso e que não assistiu, que está nesse curso agora, você vai ter uma novidade. A gente vai entregar agora o modelo de evolução
que você precisa colocar no seu prontuário. Então, eu estou trazendo um modelo descrevendo passo a passo que você vai colocar no seu prontuário que o Conselho Federal de Fonoaudiologia exige que você coloque, tá? Então, eu vou colocar todo o exemplo de cada uma dos itens que a gente precisa colocar, claro, explicando cada um deles. Vamos falar sobre a evolução tecnológica do laser, os tipos de equipamento, as características, angulação. Isso aqui, gente, é o que vai fazer a diferença. E posicionamento correto do dispositivo, habilidade fina. Quero deixar bem claro aqui também uma coisa, pessoal, não é pegar laser e apertar botão. Nós temos que ter habilidade fina para colocar o nosso laser. Então, essa habilidade fina é o local que a gente vai colocar, a angulação que ele vai colocar e de que forma ele vai se manter ali, tá? Biossegurança, os equipamentos que a gente deve utilizar, nós e o paciente, tá? Indicações e contraindicações, e eu vou trazer indicações e contraindicações absolutas. Essa parte da aula é muito importante. O que acontece, pessoal? Muita gente assiste a aula e aí depois fica, não sei o que acontece, ou esquece, mas vai lá no nosso grupo, né? Ei, eu posso fazer em paciente com marca-passo? Eu posso fazer em paciente que tem diabetes? Eu posso fazer em paciente que colocou implante? Gente, é absoluta, baseada em evidência científica. Então, eu estou trazendo tudo que vocês precisam saber para utilizar ou não o nosso recurso, tá? E todas as condições que se beneficiam a terapia. E aí, o módulo 2, em geral, a gente vai ver a explicação clínica tecidual e do sistema nervoso. Opa, perdão. O módulo 3, a gente vai ver a terapia combinada, então vocês vão estar também aprendendo a utilizar fotobiomodulação em nervo vago e o ILIB, trazendo protocolos também específicos, desde o neurodesenvolvimento, tá, até a doença neurodegenerativa, assim também como questão comportamental. O módulo 4 já é um módulo específico apenas para fonoaudiólogo e o Lucas vai fazer aí toda a nossa triagem dos profissionais. Tudo bem? Bom, gente, tinha que falar, porque é importante a gente saber, e a gente vai começar falando sobre as bases biofísicas da luz.